Fala galera, bem-vindos a mais um Passa no DM. Eu sou a Amanda e tô aqui como sempre com minhas amigas Letícia e Duane. Meninas, como vocês estão? Tô bem, eu estou fazendo uma reforma no meu quarto, então tá tudo bagunçado lá, e Vem tá tudo aí. vazio, né? Vem aí, mas ia ficar mais eco do que aquele dia que a gente gravou a final da Olimpíada, que eu tava com mó eco. Mas eu tô aqui no quarto da minha mãe, tudo bagunçado, um monte de caixa, já tô arrependida já, mas tudo isso, tirando isso, tudo certo. Fala, amigas, tá tudo bem também por aqui. Feriado, né? Dia do Trabalhador, mesmo no desemprego, estou comemorando. Mas é isso aí, vamos gravar. Tô empolgada. Ontem eu assisti o podcast do Arthur, fiquei empolgada, fiquei apaixonada por esse homem. Falando em feriado, acho que eu já devo ter comentado, mas o povo aqui, se o feriado cai, tipo, antes do final, se o feriado cai no final de semana, eles jogam o feriado pra segunda-feira. Aqui não tem feriado que cai no domingo, não. Se o feriadão caiu no sábado ou no domingo, as divas jogam na segunda e ninguém trabalha, assim. Ninguém, né? Que a pessoa que trabalha das 9 às 5 não trabalha, né? É. Enfim, eu estou de atestado, então não me afeta. Bom, antes de começar, alguns recados. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, aproveita e se inscreve agora, porque nós queremos chegar aos 300 inscritos até a Copa América. Já deixa seu like também, que ajuda muito no alcance e no engajamento do podcast. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, deixa aí as 5 estrelinhas. No YouTube também vamos começar a ler os comentários de vocês, então deixa o seu, que nem fez a Gisele. Ela disse: só passei para dizer que o próximo episódio tem que começar com esse edit deste episódio, do 35:23 ao 36:50. Sinceramente, do que será que ela tá falando? Vamos ouvir. Mas enfim, vocês acham que ainda dá pro Arsenal virar essa partida? Vocês acham que é possível de marcar, fazer 1-0, levar pros pênaltis, pelo menos prorrogação? Não. Ok, vamos lá, vamos passando aqui pra Barcelona e Chelsea. Eu acho que dá, mas é difícil. Acho que esse primeiro jogo era pelo menos pra empatar, e já seria difícil, mas... Talvez se jogar como jogou contra o Real Madrid, no segundo tempo contra o Real Madrid. Sim, e se também até se jogar como jogou esse primeiro jogo e fizer uns gols, pô. Mas contra o Real Madrid foi em casa, né? Tem esse ponto também. É isso que é o negócio. Né? Agora já foi em casa, já aconteceu a tragédia. Agora, eu não acredito, gente. Primeiro porque assim, não é eu também o Real Madrid, né? É o Lyon. Nem já começa. Se jogar contra o Real Madrid não vai acontecer porque é o Lyon. Não é o Real Madrid pipoqueiro, é o Lyon. Gente. O Arsenal dá a volta por cima. O enterro virou uma festa. Quem diria, né? A volta dos que não foram, realmente. Eu disse, né? Eu falei. Eu acreditei, eu fiz o meu papel. Você errou. Mas eu acreditei na vitória. Mais do que vocês. Não sim. conseguiram, não deram a cara a tapa. Eu não achei que ia vencer, né? Mas dei minha cara a tapa como boa torcedora e fiz meu palpite. Amiga, ficou feio, né? Qualquer chance, nenhuma, pois é. As voltas que o mundo dá. Futebol, né? Futebol é isso aí. Vamos falar desse Lyon 1, Arsenal 4, 5-3 no agregado para o Arsenal. E, sinceramente, ninguém esperava. Acho que nem o Arsenal esperava vencer o jogo da forma que venceu. Golear o Lyon na casa delas. Eu nunca vi o Lyon jogar tão apático assim na minha vida. Acho que as escolhas que o Joe Montemurro fez também não fizeram muito sentido. Arsenal, o que a gente criticou tanto no último episódio, né, e que todo mundo critica, que o Arsenal não é clínico, que não aproveita as oportunidades, aproveitou todas as oportunidades que teve nesse jogo. Acho que foi assim, nunca vi o Arsenal tão bem. Talvez naquele jogo contra o Real Madrid, o segundo jogo contra o Real Madrid foi bom, mas esse realmente... Bem que chamam de Joe Monteburro, né? Coitado. Ixi, que isso? Amiga? Não, peraí. Eu ia fazer um comentário aqui até... É a torcida que chama, gente. Eu não... Você tá só reportando os fatos. Mas sabe que no podcast eu falei, o Arsenal pode até jogar bem, mas o Lyon não é o Real Madrid. Foi pior, né?
E foi pior. Cara, que coisa feia, né, gente? Eu não esperava. Eu acho que o Arsenal joga bem. Já tinha jogado bem o primeiro jogo. É que realmente tinha acontecido aquilo, né? Que é de aproveitar a oportunidade. E aí jogou bem de novo. E o Lyon, cara, gente, eu não conseguia reconhecer em campo. Mas aí o Arsenal também fez o que tinha que fazer, né? Porque também, assim, a oportunidade pintou, também não dá pra. E elas foram lá e aproveitaram. Teve a oportunidade de fazer 1, 2, 3, vamos fazendo, vamos marcando. Até porque, né, nunca se sabe. Esses times assim, que voltam do nada, então melhor matar logo a cobra e mostrar o pau. Vamos recapitular então, rapidinho. O primeiro gol, isso já veio ali do primeiro jogo, né? A Endler fazendo loucuras. O primeiro tempo Maluca. dela do primeiro jogo foi bom. Aí no segundo tempo pra cá, deu a louca, caçando borboleta no primeiro gol do Arsenal, acabou sendo um gol contra. No segundo gol, a Mariona, putz, ela é diferente, né? Ela é Golaço. diabona mesmo. Que isso, bicho. 3 pessoas fechando em cima dela e ela só deu tapa na gaveta. E o timing que o Arsenal fez os gols também, acho que conta muito, porque você faz aquele primeiro gol e aí dá aquela. Acredita, a esperança vem. E aí faz o segundo gol antes do intervalo, você já deixou tudo igual. Você já tá na frente, aquilo ali já deu. Isso é o que você precisa. Agora, se quiser jogar aqui os próximos 45, 50 minutos só na retranca, já garantimos. Garantimos assim, né? Mas já fizemos o que tínhamos que fazer. E aí volta do segundo tempo e a Alessia Russo faz mais um. Faz o terceiro, que já tira, já meio que dá estoura o balão do Lyon já logo de cara. E a amiga Vanessa Gilles, que entregou a paçoca também, né? Pro gol Então, da acho que Caitlin Ford. a sequência de erros do Lyon, tipo, cada errinho que elas iam cometendo, elas iam ficando mais em choque, né? Então, eu acho que não soube aproveitar muito bem isso, soube pressionar muito bem. Elas conseguiram diagnosticar que o Lyon tava com sérios problemas ali pra sair jogando. E pressionaram, pressionaram, pressionaram e foram recompensadas, né? Demorou, o John Montemurro demorou para fazer as substituições. Acho que a Hegerberg, infelizmente, desde a lesão, desde o LCA, ela nunca mais foi a mesma. As ruas se lembrarão da Hegerberg no ápice, porque ela era muito boa jogadora, mas ela entrou bem no segundo tempo naquele jogo de ida em Londres, mas para começar jogando não foi bem, teve pouquíssimos toques na bola, não estava conseguindo agir ali, fazer a pressão que precisava fazer para tentar deixar o Arsenal mais desconfortável. E ele demorou para colocar uma jogadora tipo a Van de Donk, que entrou muito bem, que dá esse boost de energia para o Lyon, porque ela não para, ela está pressionando o tempo todo, mas demorou, e aí quando entrou já não dava mais tempo. Até que descontou, mas era tarde demais. Foi bem isso. Acho que o jogo foi bem. Sei lá, assim, eu via os torcedores do Arsenal na internet, depois que o Lyon fez o gol, já ficaram meio choque, assim. Mas tava muito Menina, controlado, né? foi igual Eu vi. Brasil e Espanha. É, Eu tava igual você assistindo o Corinthians já ganhando de 4-0 e você. Porque, sinceramente, acho que se o Lyon faz mais um gol ali, o Arsenal aquele pênalti no final também deu um. Né? Passava nada, né? Nem Wi-Fi. realmente. Eu achei que aquele momento ali, eu achei que ia. Falando nisso, foi a Beth Mead, né, que meteu a mão na bola. A Chloe Kelly ganhou o espaço. E quando a Beth Mead entrou em campo também, a cara de poucos amigos Crise, né? Crise. deu crise. Os boatos, aí eu já não sei se é verdade, né, mas eu vi boatos, que a Beth Mead está de saída nessa janela. Boato, sim, que acho que é até mentira, que ela poderia ir para o London City Lioness, talvez tocar no conto, né? Mas o London City Lioness pode estar subindo para a primeira divisão, vai jogar contra o Birmingham para decidir. Então, quem sabe, talvez até não é tão loucura assim, mas se fosse para sair de algum time e ir para outro lugar, eu veria mais ela indo tipo, para Manchester, para ficar mais perto da Miedema, não para o City, mas talvez para o United. Enfim, nós temos muito o que falar. Não vou prolongar nesse assunto, mas acho que vai ter meio que um êxodo do Arsenal no final dessa temporada e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se sai no auge, né?
Aí sim. Tipo, outra que tá no auge. Auge dos seus 35 anos, Kim Little. Rainha. Como jogou nessas 2 partidas? Ela tá, assim, eu tava esperando que ela estivesse menos bem, Mas ela. fisicamente, eu digo. Não, e eu acho que ela não tava tão bem assim no decorrer da temporada, às vezes até perdendo um pouco de espaço, acho que voltou de lesão também. Mas agora tá voando. E é o que o Arsenal precisa. Acho que muito dessa campanha do Arsenal, pelos comentários das jogadoras depois do jogo, pela emoção que a gente viu em campo, passa meio que tentando dar para Kim Little esse presente, assim, que ela acabou jogando pela Escócia, que não alcançou muita coisa, assim, na carreira. Passou a carreira toda no Arsenal, foi jogar nos Estados Unidos também, jogou bem quando estava nos Estados Unidos, mas falta um título, assim, de peso, porque ela é muito boa jogadora. É a Marta É. do Arsenal, querendo dar a medalha de prata pra Kim Little. Medalha de ouro, né, no caso. Ela provando que panela velha é que faz comida boa, Kim Little, E faz ícone. tempo, né, que a Diva tá jogando bem. A diva Eu tá. acho que teve pouca, acho que Ela no auge fora jogava muito, lesão, cara. ela era muito boa. E ela tava lá nos Estados Unidos, a gente falava: "Mano, o que que essa mulher tá fazendo aqui?". Mas Vamos também aproveitar, naquela né. época o inglesão era várzea, né? O inglês era feio, a gente pensava que ela fosse pra outro lugar, né, mas ela sempre foi muito boa e sempre entregou muito, né. Era uma jogadora que entrava assim no Lyon. Poderia ter jogado no Lyon para poder ganhar, rapar todos os títulos possíveis. Sim. Eu acho isso, eu falo assim, ela tava lá nos Estados Unidos sendo que ela poderia estar no top da Europa na época, sabe. Rapando. Sorte a E nossa ela, que ficava assistindo por link e aproveitava, né, desfrutava desse momento. e ela é uma jogadora meio rara, né? As características dela. Tem poucas parecidas, assim. Outro destaque que eu queria dar é que depois do jogo, a Lia Williamson postou uma foto dela entrando em campo com o time do Arsenal, que ganhou a Liga dos Campeões na época da Copa da Europa, sei lá, da última vez. 18 anos atrás, ela entrando em campo, menininha. E agora, mês que vem, ela vai jogar pelo Arsenal, vice-capitã, em mais uma final. É, é uma baita de uma história, né? Sim. Ali a Ah, Williams eu não consigo ver ela e não lembrar do vídeo da Mariana Spinelli. Ai, A muito bom. referência. Mas é legal isso, sabia? De falando sério, de referência. De começar a ter esse tipo de coisa, de jogadora que tava lá, criança. Tipo, a Marta também já teve momentos assim, com meninas que eram crianças, tiraram foto e agora já estão jogando. Porque acho que o princípio disso no futebol feminino, né? Não é uma coisa que acontece sempre, é bem mais recente, assim, né? De ter essa referência. Então é muito legal. Você vê que as meninas que Tamo eram ficando crianças já estão jogando. velha. Amiga, a idade realmente vem estamos com a chegando. cura. A Como gente diria a Santeira. A gente viu a Tobin jogando sub-20, né? A coisa tá. Putz, no Pan-Americano. Pois é. A coisa tá Fazendo chegando. embaixadinha na praia. Só quem viveu sabe. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos passar para o jogo do Chelsea, que também me traz muita alegria falar sobre isso, que a gente ainda tem muito que discutir nesse podcast, mas eu. Qual foi a minha opinião no último? Eu falei que o Barcelona ia ganhar, né? Mas eu não lembro de quanto. Eu sei que não foi outro 4-0, não foi 4-1. Você falou 2-0, eu acho. Nem eu tava esperando essa humilhação do Chelsea. Achei que elas tinham fechado assim, tinham se aproximado um pouco mais do Barcelona, mas não. Parece que piorou. Mas peraí também, né? Vamos falar do Barcelona. O Barcelona é sacanagem, cara. O tanto de jogadora boa que tem nesse Imagina, time. você tá lá Meu, sofrendo, laborando, você, Lucy Bronze, quase 40 anos nas costas. E aí vem a Sama Paralhuelo saindo do banco para poder jogar. Aí não, vem cara. Diabinha Vicky Lopes para poder jogar. Você tem que correr. Se eu fosse a Lucy Bronze, eu tava cansada também. Eu fingi a lesão, cara. Porque não dá, não dá. É muita jogadora boa num time só, não dá. O objetivo do Chelsea nessa temporada era, sem dúvidas, a Champions. Foi por isso que trouxe a Walsh, trouxe a Bronze, foi por isso que trouxe a Bom Pastor, depois da saída da Emma Reis. Mas tanto o Walsh quanto o Bronze não fizeram nada nesses 2 jogos. A Walsh, inclusive, foi a jogadora com menos toques na bola entre os 2 times. O Chelsea, a lateral, a Nive Charles, meu Deus, que jogo horrível. Imagina, eu fico pensando assim, é a Aitana, né? Talvez eu não chegaria nem perto dela. Mas se eu tô perto ali dela,
e ela tá correndo pra ir pro rumo do gol, tem que derrubar. Ela deve pesar uns 50 quilos, bicho. Ela é muito magrinha, muito pequenininha. Mete o corpão nela, derruba a mulher. Ela é forte, né? Não deve ser fácil derrubar, mas pelo menos você atrapalha. Não, você tem que fazer alguma coisa, não pode deixar a melhor jogadora do mundo sair carregando a bola lá da intermediária dela e meter um gol quase na sua pequena área. Aí não. Peraí, a Aitana, né? Isso, a Aitana. Você não falou Alexia? Não, falei a Aitana. Ah, tá. Amiga, tá, ela não sabe qual jogadora craque do Barcelona que nós Não, temos citado, porque são mano, tantas. Uma das Eu diabas. já tô confundindo já. Esse time é um verdadeiro inferno. É o inferno. Esse é. Nossa senhora, é o colo cara. do capeta, esse time do Barcelona, Deus me Você livre. tira a bola de uma, aparece outra, e você fala, mas o que tá acontecendo aqui? É o top 10 da FIFA que tá rolando aqui nesse time, velho. Falando de diaba, o gol da Cláudia Pina. E a comemoração? Ah, nossa, essa foi a melhor. E a Alexia vindo assim, não, desculpa. Muito bom. Ela é rainha muito diplomática. Mas assim, é a terceira vez que o Chelsea perde pro Barcelona seguida, então não dá nem pra falar assim que não sabia o que esperar. Quando perdeu aquela final, que tomou aquele chocolate do Barcelona, daí você pensa assim, beleza, foi a primeira final que chegou, agora a gente sabe o que precisa fazer para poder passar de um time como o Barcelona, sabe qual é a experiência. Mas aí, agora, 3 vezes seguidas, caindo contra o Barcelona. Só que nas 2 últimas vezes perdeu só com 1 gol de diferença. E agora tomou 8 na lata, 8-2. Como que a distância entre os 2 times cresceu desse tanto? Numa temporada que acho que o Barcelona nem começou tão bem assim, tipo, tá chegando no ápice agora. Alguém oferece alguma explicação? Eu acho que o Barcelona também. Eu não diria sorte, acho que essa coisa não existe tanto no futebol, mas, cara, é incrível como eles conseguem jogadoras jovens e que despontam muito, sabe? É impressionante. E isso vale pro masculino também, né? É uma coisa da base lá. Então, eu acho que isso faz a diferença. Fora a questão do estilo de jogo, né? Que é uma coisa que perdura por lá. Então, eles são base de seleção. Tudo isso eu acho que conta, sabe? Pro time evoluir tanto. E o Chelsea também, a gente tinha falado no podcast anterior. Poderia jogar e, sei lá, empatar, talvez ganhar de 1-0, não sei. Sim, mas também poderia acontecer o inverso, né? De tomar uma arregaçada. Por exemplo, se tentasse partir para cima de algo. Na verdade, foi engolido, não tentou partir para cima de nada. Realmente o Chelsea foi engolido. Mas eu acho que a gente também meio que pensou que poderia acontecer uma coisa pior. E aconteceu, né? Porque se você vai analisar os gols, nem foi assim muitos, aquele gol, só gol de contra-ataque. O gol da Cláudia Pina, ela só pega da entrada da área e chuta pro gol, mas tinha zagueira, tinha jogador defensor ali para tentar fechar, mas não conseguiu. O gol da Aitana, não tem o que fazer, né? Mas e aquele último gol que o Chelsea sofreu também, que a lateral, de novo, a nível Chelsea, só lá em cima, aí ela e a goleira não sabem o que fazer, e aí para o duelo de só, deixa eu fazer esse gol aqui, com licença. Enfim, em verdadeiro estilo do campeonato inglês, o Arsenal meteu essa goleada no Lyon e ontem tomou de 5 do Aston Villa, que estava lutando para não cair. Daí o Chelsea ganhou por 1-0 do Manchester United e o Chelsea venceu o campeonato inglês. Então, acho que o Chelsea está cansado de vencer o campeonato inglês, né? Acho que meio que coloca-se Você acha que fica meio sem graça ter vencido o campeonato depois de perder a Champions? Eu acho. Eu acho que meio que carimba que o time só é tudo isso Que é o no teto campeonato. deles, né? É só isso. A gente vai ganhar o campeonato nacional e é isso. A gente não consegue alçar voos maiores, né? E principalmente porque do jeito que perdeu. Se perde tipo 1-0 e um 2-0 na volta, beleza, faz parte. Se perde Mas com do jeito que dignidade. foi humilhado, né? E aí todo investimento começa a bater aquela coisa, onde estamos errando aqui. Que estão errando, já percebemos. Agora cabe a eles lá entenderem onde estão errando. Talvez, eu acho que as peças que chegaram também chegaram meio que já no barco andando, sabe? A coisa tava caminhada ali, não deu para desenvolver tanto treinamento e tudo mais. E também
Agora, assim, eu acho que depende do resultado do Arsenal contra o Barcelona. Se o Arsenal tomar um vareio também na final, talvez fique, entre aspas, tá, gente, menos feio, vamos dizer assim, pro Chelsea. Talvez. Agora, se o Arsenal jogar um jogo digno e tipo, perder por pouco, aí a coisa fica pior ainda. Veremos. E o que o Arsenal precisa fazer para vencer o Barcelona? O melhor jogo da vida e o Barcelona tem que errar um pouquinho. Eu acho que é tipo isso. Cara, final é final, eu acho. Um jogo só. É que assim, o Barcelona, ele além de ter um time bizarro, elas sabem ganhar, né? É. Elas chegam na hora do vamos ver, elas são muito diferentes. É E triste. aí vai ter que ver se o Arsenal vai conseguir ter esse a mais que a gente sabe que o Barcelona tem. Mas tem diferença. Tem jogadoras também do Arsenal que também podem fazer essa diferença, né? Se elas estiverem afim Sim, mas no acho que dia. tem muito menos, né? Só a Mariona e a Kim Little, quem mais? Mas já tem duas, já poderia não ter nenhuma. Duas, Né? e o Barcelona tem a Alexia, a Aitana, Cláudia Pina, Patrick Guerraro. Nossa, vou até perder o fôlego aqui. Mas Eu eu acho ainda acho que existe difícil. um mundo. Acho que tem como. Acho que existe uma possibilidade, sim. E Depois do que a Duane fez com o Arsenal, nunca mais ela vai. Tem que não vou duvidar. agora. Eu acho muito difícil, como eu falei. Eu acho que o Arsenal tem que fazer um jogo beirando a ação. Jogo da vida. E o Barcelona tem que jogar um pouquinho abaixo do que joga. Mas pode acontecer, cara. É uma final que, por exemplo, como a gente tá falando, elas foram pra semi contra um time que, né, eu não acreditava, ninguém acreditava, gente. Agora todo mundo tá falando que acreditava, mas eu não vi ninguém acreditando antes, não. Só a Amanda, que ela não acreditou no comentário, mas no placar ela falou, não, vou acreditar. Mas eu não debochei também. Eu falei, eu acho que vai empatar. Eu falei nem que o Leão ia ganhar. Agora tá me botando panos quentes aqui. É isso aí. Todo mundo duvidou todo do meu acreditava Arsenal. no Arsenal agora. Todo mundo duvidava. Então aí, bom, já chegou na final sendo tipo, o patinho feio. Então vamos jogar sem peso nenhum, né? Eu acho que teve até comentário falando que entre os dois jogos, o que poderia dar mais jogo era o do Chelsea contra o Barcelona do que o Arsenal contra o Lyon. Existiu esse comentário. Realmente. Existiu. Mas, amiga, pensa, olha, vamos fazer análise de forma fria. Eu estou friíssima. O Lyon jogando em casa contra o Arsenal com a vantagem já. E o Chelsea jogando em casa contra o Barcelona. Tipo, gente, quem que ia pensar que o Lyon ia jogar como se fosse o Real Madrid? No feminino, né? Óbvio. Sei lá, eu acho que não tira o mérito do Arsenal, porque o Arsenal realmente jogou bem o primeiro jogo contra o Lyon. Até o resultado até foi um pouco mentiroso, né? Porque o Arsenal não conseguia marcar e o Lyon, quando chegava, marcava. Porém, era muito difícil a gente colocar que o Arsenal ia amassar o Lyon do jeito que foi. E em momento nenhum, parecia, apesar do medo de todo mundo, né? Porque muita gente estava comentando no Twitter, no caso brasileiro, de torce pro Brasil também, né? Então a gente sabe como que é, como a coisa funciona. Mas acho que em momento nenhum parecia que o Lyon ia virar nada não no jogo. O jogo inteiro foi uma massa do Arsenal. Então acho que, cara, já tô chegando sem pressão nenhuma, vou entrar em campo livre, leve e solto. Pode acontecer uma tragédia? Pode acontecer uma tragédia, mas, cara, todo mundo tá esperando que seja uma goleada do Barcelona, né? Então... realmente Barcelona, para mim, é muito, muito, muito favorito. Mas a gente nunca se sabe, né? Futebol é futebol. Tudo pode acontecer, quem sabe? Quem sabe? Vamos esperar um pouco mais. Um pouco antes do jogo, a gente faz uns palpites. Eu vou fazer um palpite louco e provavelmente vou estar errada, mas a gente tem que dar a cara a tapa quando é torcedor. Algo mais a acrescentar sobre a Liga dos Campeões ou podemos mudar de assunto? Beleza, quero falar rapidinho sobre a NWSL, porque aconteceu. A nossa querida Ari Borges deu o nome no Twitter. Teve um jogo do Thorns contra o Racing Louisville, ficou 3-3 esse jogo. E o jogo ficou marcado pela forma como a árbitra apitou. E foram mais de 40 faltas marcadas, mas só um cartão amarelo durante a partida. E depois da partida, a Jessie Fleming, a jogadora do Thorns e jogadora do Canadá, fez vários comentários falando que foi vergonhoso a forma como a árbitra apitou o jogo, que ela esperava mais, que o nível do futebol merece mais, e falou que a conduta do Racing Louisville foi vergonhosa também. Depois do jogo, a Ari foi até a árbitra para reclamar, porque ela
ninguém gostou da forma como ela apitou e acabou tomando cartão vermelho. E aí, ela entrou no vestiário e viu os comentários da Jessie Fleming depois do jogo e pegou no Twitter, gastou o inglês. Eu vou ler aqui em inglês, depois vou fazer a tradução, palavra a palavra. For those who had two questionable penalties and spent the whole game throwing themselves in and around the box, please take a moment to reflect and not talk about my team. Tradução. Para aquelas que tiveram 2 pênaltis roubados e ficaram se jogando o jogo inteiro perto da área, se olha no espelho e lava sua boca para falar do meu time. Tradução livre, né? Não, aqui foi palavra por palavra, amiga. Realmente, a NWSL nunca falha em Não, entretenimento sempre. o entretenimento. Mas realmente Aí sim, essa mano. juíza aí tava doida, gente. Dope na juíza já. Mas a arbitragem também dentro da WSL nunca foi muito melhor que isso, né? Não, nunca foi boa. É isso aí, faz parte do espetáculo. O pior, assim, não deveria, né? Porque realmente tem anos que a arbitragem da NWSL é coisa feia mesmo. E aí eu não sei se também passa pela questão do futebol, no caso, o nosso futebol, a popularidade lá entre homens ser menor, e aí a formação de arbitragem ser, né, tipo, é uma coisa muito recente lá também, se a gente for fazer essa análise. Assim como a NWSL tá melhorando agora, a arbitragem, só que eu não acho que a arbitragem tá melhorando, né? Então, esse é o ponto complicado. Mas sempre foi um show de horror, né? E a Adbars precisou gastar todo o seu inglês. se fosse em português, triplo de RT, porque o pessoal não tem tradução, mas o pessoal tem preguiça de traduzir, então não teve tanto RT, mas se fosse, tipo, no Brasil isso, teria, sei lá, 1000 likes e 300.000 RT. Porque realmente ela falou, ela falou mesmo. Falou mesmo. Parabéns, Aris. Gostamos. As outras brasileiras na NWSL, Marta debulhou pelo Orlando Pride, deu início à virada contra o Angel City. Bia Zanerato marcou seu primeiro gol depois da lesão que tirou ela das Olimpíadas, deixou ela afastada por muito tempo. Foi jogadores do time bem emocionadas com ela também. E é meio que isso, né? Não teve muita coisa. Portilho e Bruninha titulares 2 jogos seguidos pelo Gotham. Geise entrou no decorrer da partida contra o Thorns, que jogou 2 vezes nessa rodada, mas a NWSL é isso. Acho que meio que tá voltando assim a loucura da NWSL. E vamos ficar de olho. Agora tem brasileiras protagonistas na loucura. Gostamos. Mas vamos lá, vamos passar aqui e falar do Campeonato Brasileiro. Nós estamos gravando quinta, dia 1º de maio, então metade da 8ª rodada já foi, e vamos dividir aqui falando um pouco dos destaques da 7ª e desse início de 8ª rodada também. Começando o jogo da 7ª rodada, tivemos o majestoso em Cotia no sábado, São Paulo 1, Corinthians 1, gol das Diabinhas Dudinha e da aspirante a Diabinha Johnson. Esse jogo foi bom. Eu gostei de assistir. Foi um jogo bom de assistir. Bom pra quem? Eu não Amiga, vi. foi um jogo bom. Eu assisti os últimos 10 minutos e, sinceramente... Eu gostei de ver. Porque o São Paulo tava ganhando meio que tranquilo ali, sabe? Dava pra ter garantido a vitória. E aí deu uma treta ali quando a Johnson entrou, teve um trompa-trompa ali, foram provocar a Johnson, depois ela foi lá e fez o gol. É aspirante diabinha. Essa menina... Aqui se faz, aqui se paga, né? Gente. Se você vai provocar, você tem que se garantir. Gente, foi horrível. O Corinthians tá muito ruim, gente. As jogadoras estão muito mal. Tá todo mundo muito mal, cara. Parece um cansaço, um ranço. Um negócio, não sei o que tá acontecendo. Parece que fizeram uma amarração pro time, cara. Tá todo mundo jogando mal. Amarração Pix que não cai na conta nunca. Pode ser. Mas assim, acho que não tem uma que salve, além das novinhas, as mais novas. A Johnson e tal. Eu ia passar pano pra Duda. O quê? Eu ia passar pano pra Duda. Não, chega, né? Acho que esse podcast é o que mais passa pano pra Duda. Tem que ser hoje... Duda apresenta, passa no DN. Não vou passar pano, não. Sinto muito. Soltou a mão, largou a mão. Abandonou. As mansas têm que acordar. Muito bom. Aí esse apelido é ótimo, cara. Mas elas conseguiram o empate, então tudo bem. É. Estou menos brava.
Bora, outro clássico paulista, Ferroviária venceu o Palmeiras por 2-1, jogando em Barueri. E a Ferroviária segue se recusando a não ganhar, né, gente? Sim, a Ferroviária ganha de 1-0 do 3B? Ganha, mas ganha. Aí ganha do Palmeiras? Ganha. Então ganha de todo mundo. Fatos. Pode ser 1-0, pode ser. Não tem saldo de gol, não tem, mas tem vitória. Que é o que realmente importa. E é um time. Os 3 cara, pontos. A Ferroviária é um time muito chato de enfrentar, cara. Putz, é muito chato de enfrentar a Ferroviária. Ela, se for perder, vai vender muito caro derrota ou empate. É um time muito chato. Certíssimo a Ferroviária em ser um time chato. Tem que ser mesmo. Também tivemos o Grenal, foi um jogo pegado, vários bons momentos. O Inter se mostrou melhor durante muito tempo, mas no segundo tempo o Grêmio mostrou que dá para ser competitivo. Quais as impressões de vocês? A impressão que eu tenho é que o Inter ainda tem muito que percorrer pra sair desse buraco que tá. E o Grêmio, assim, é um time que não vai passar sustos em termos de rebaixamento, mas é um time que também, assim, com algumas escolhas melhores, daria pra brigar mais forte pelo G8, sabe? Então eu fiquei com essa impressão dos dois. Mais alguma coisa a acrescentar sobre o Grenal? Não, eu acho que eu ia falar só da situação que realmente do Inter tá muito feia, né? A situação. Apesar de a gente achar que tem um caminho, é que o Inter ainda joga nessa rodada, na 8ª, contra o Real Brasília, né? Mas aí o próximo jogo já é contra o 3B, que vai ser pra mim o jogo que vai definir quem vai cair ou não, né? Porque o 3B ganha. Assim, não dá, né? O Inter. Não, amiga, aí não, né? Ué, mas aqui o Inter tá jogando muito mal, cara. Tipo assim, não Não, dá pra duvidar. eu entendo o que você quer dizer, mas se o Inter não conseguir ganhar do 3B, Aí isso realmente. só Aí lamento. acabou, pode descer agora, cai É o que agora. eu tô falando. Tipo, se não ganhar do 3B, a gente pode ir lavar a mão. E foi. Realmente. Eu entendo. Bom, o Inter anunciou novo técnico, o seu ex, do ano, Mário Salgado, agora de volta ao Inter. Levei no aeroporto. Embalou para presente. E, infelizmente, o que a gente comentou sobre a Júlia Bianchi semana passada, da lesão, que a gente não tinha mais informações, foi divulgado que ela entrou para o time das LCA e está fora da temporada. Júlia Bianchi está tendo um ano terrível, mas força para ela e que a recuperação siga o mais rápido possível, que ela volte mais forte dessa lesão. É difícil, mas dá. Eu tenho que acreditar que dá. Pois é, difícil. 3B Esporte, esse foi um jogo da 8ª rodada, o clássico dos desesperados. O 3B, depois de demitir o técnico, venceu, conquistou a sua primeira vitória na tabela, 3 pontos, o que praticamente já coloca o time quase fora da zona de rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro. Colocou. Porque o Inter não jogou ainda. O resultado jogou o Sport para a lanterna e tirou o 3B da zona e colocou o Inter na zona também. Então, como a Duane falou... Tá feio. Tá. É, A coisa tá feia. Mas o Sport também... Olha, a briga de era o tipo de jogo escuro, que o Sport não podia nem pensar em perder se quer ficar. Não vai ficar. Acho que agora a vaca deitou. Agora a coisa foi no Sport também. Se pelo menos empatasse, entendeu? Tá muito difícil a coisa ali. Eu acho que aí, realmente eu tô falando, eu acho que esse jogo do Inter com o 3B vai ser o que vai definir o segundo rebaixado. Pelo menos minha percepção é essa. Não. Apertou. Bom, São Paulo e América venceram, grande vitória do América em cima do São Paulo, 3-1. Golaço da Rafa Leves e o Coelho entrou no G8. Então, esperar coisas boas do América? Eu acho que sim, tem nomes bons lá. Tem bacana, tem um elenco legalzinho. É um projeto longevo, um projeto que revelou bastante gente boa. É um projeto que eu acho que eu torço pelo América. Será que o São Paulo bateu no teto agora? Eu não sei, esse jogo foi muito esquisito. Eu acho que o São Paulo jogou muito abaixo. Tem mérito do América também, mas muito esquisito, sabe? Do jeito que foi. Foi um placar. Não esperava. Eu não esperava que fosse uma vitória do América assim, com essa diferença. Achei que poderia ser um empate. Pelo que o São Paulo estava apresentando, né? Eu também fiquei surpresa.
Mas tá bom, Eu né? acho que tem que Vamos pro esperar campeonato. pra ver a sequência do São Paulo agora. Porque pode ser aquele jogo da marmota, da feijoada do ano e É. pronto. Mas pode ser Mas algo mais Ladeira aí abaixo, né? sequencial. vamos ver, já tava no. Levou o empate do Corinthians e se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de competência, poderia ter levado a virada no final, né? Naqueles últimos 10 Sim. minutos, que foi o sufoco. Sim. Foi só chutão É. e sufoco, mas conseguiu sobreviver com um ponto. Aí agora perde de 3-1 pro América, Em casa. em casa. Acho que. Não, Luizinho de alerta, né? pelo menos uma luzinha amarela deve estar piscando. Sim, sim. Enfim. Por último, mas não menos importante, Duane. Como tá o dedo da Rosana? Que isso, cara, na moral. Ai, Você gente. gostou do dedo da Rosana? Que isso, cara, pelo amor de Deus. Que baixaria. Já deu pra sentir. Ai, meu Deus. Mas É nunca dedo vamos do conseguir. Arthur, é nunca dedo da vamos- Rosana, tá uma baderna esse podcast. Nunca vamos conseguir patrocínio. Nunca. Alguém vai ouvir esse podcast, mas que é isso? Não quero colocar minha marca no negócio desse, não. KY. Só se for a Fatal Model, né, que vai colocar nome aí. Patrocínio aqui. Passo no DM, apresentado por KY. Que isso, cara. Não, mas eu, cara, perceptível, né? A Rosana chegou, né, gente? Ai, gente, que bagunça, meu Deus. Ai. Enfim, fez um bom jogo, mas o Cruzeiro também se recusa a perder e conseguiu o empate com a artilheira Letícia, que tá jogando muito. Assistiram esse jogo? Qual foi a impressão de vocês? Eu assisti, porque, né? Assisti esse confronto que o pessoal no Twitter tava brincando, que tá começando a ter, né? Antes tinha só a torcida do Corinthians, agora tá aparecendo uns gatos pingados de outra torcida, tá ficando legal. E aí todo mundo falando que o Cruzeiro ia amassar. Mas a Rosana chegou, eu acho que é muito cedo para fazer análise do comportamento dela, né? Mas realmente o Flamengo mudou em campo. Acho que as pressões internas, ali, os conflitos internos começaram a ser resolvidos. O primeiro tempo foi muito do Flamengo, acho que o Flamengo merecia sair com um placar até maior, fez o gol de falta no final, mas teve muita oportunidade, não aproveitou. E aí no segundo tempo o Cruzeiro voltou melhor, conseguiu encontrar o gol e aí o jogo ficou mais equilibrado. Mas acho que foi um bom jogo, sabe? Eu também gostei de assistir, foi um jogo de muitas oportunidades. A Cris perdeu umas 2 chances assim bem claras assim, acho que dava para ter feito, mas ela tá jogando bem. A Glaucia também tá jogando bem e o Flamengo começou a melhorar. Assim, eu não sei se vai ser suficiente para, sei lá, brigar para chegar numa semifinal. Porém, se você vê que o time tá jogando diferente. Quando eu tava jogando com o Salgado, tinha uma diferença muito grande do primeiro tempo pro segundo. Era muito grande, era muito forte. Tanto que teve o jogo contra o Bahia, que fez 3-0, depois tomou um empate 3-3. Mas agora não, a gente sente um equilíbrio maior. O Flamengo jogou ontem com linhas altas, estava marcando saída do Cruzeiro. O Cruzeiro no primeiro tempo não conseguia sair, não conseguia criar. E ainda falta, né, aproveitar a oportunidade, porque o Flamengo, realmente, eu acho que ontem o Flamengo merecia sair com a vitória. Acho que criou mais. Porém, o Cruzeiro é um timaço e ainda eu acho que o Cruzeiro não chegou ainda perto do que pode, sabe? Acho que ainda tem um espaço muito grande de crescimento. Vamos ver se vai crescer, né? A gente já vinha falando sobre isso. Será que esse Cruzeiro vai chegar no nível que a gente acha? Eu acho que ainda não chegou. Acho que ainda falta. Concordo. O Flamengo já é outro em campo. Também acho que no primeiro tempo o Flamengo poderia ter saído com um placar maior. No segundo tempo o Cruzeiro foi bem. E achei que no fim o empate acabou sendo justo pelo que foram cada um dos dois tempos, né? Eu acho que o Flamengo foi melhor do que o Cruzeiro quando ele foi melhor, entendeu? Mas o Cruzeiro é um time muito resiliente. Então acho que isso é importante para ficar de olho no mata-mata, porque agora o Cruzeiro e a Ferroviária estão ali ponto a ponto, né? Brigando quem tá em primeiro. O Cruzeiro tá em primeiro momentaneamente, a Ferroviária ainda joga. Então, essa parte de cima da tabela tá boa de acompanhar. É isso, vamos continuar acompanhando. Vocês, quando estiverem ouvindo esse podcast, já vão saber dos resultados, mas a 8ª rodada ainda vai ter Bahia e Red Bull Bragantino,
Fluminense Ferroviária, Inter e Real Brasília, Corinthians e Grêmio, que acontecem hoje, dia 1º de maio. Hoje, quando a gente está gravando, vocês provavelmente vão ouvir isso no dia 2, dia 3, leremos. sem muito compromisso, porque nunca se sabe. Mas vocês vão ouvir, algum dia vai sair. Bom, para fechar, o nosso divo, papai Arthur Elias, foi no Charla Podcast e falou um pouco sobre os momentos pré-jogo contra a França, icônico jogo do Brasil, e eu quero que você, Duane, fale um pouco mais sobre isso, porque você estava ontem fascinada pelo papai falando sobre a seleção e a conduta das jogadoras. Então, vá lá. Vai que é tua. Não, gente, ontem a Letícia assistiu também, né, o podcast, mas é que assim, ela é corintiana, então ela tem essa proximidade com o Arthur já mais antiga. É caso antigo, né? E a gente que tá na seleção é uma coisa mais recente. E eu tenho lá meus pontos bons e ruins com o Arthur, assim, digamos assim. Acho que às vezes ele é um pouco chato, acho, mas ele é um bom técnico. E aí ontem eu tava assistindo o podcast, o Charla, né? E aí ele começou a falar. Eu peguei uma parte mais que eu achei mais engraçada, assim, de certa forma. Mas depois eu vou lançar aqui para as meninas uma pergunta. Mas eu achei legal, porque ele fala que pré-França, pré-jogo contra a França, ele fez um comentário. Eu vou até ler para ser justa com exatamente o que ele falou. Ele falou: internamente estava todo mundo muito tranquilo. Isso após o jogo contra a Espanha, que a gente perdeu por 2-0, né? Antes do jogo contra a França, a gente fez um churrasco. Eu fiz um churrasco para elas. Treinei numa sala, tava um ambiente muito leve. A gente tinha certeza, a gente tinha muita confiança que ia ganhar da França. Cara, e eu acho que isso daí, do jeito que ele falou, do jeito que ele tratou o jogo, acho que isso é um fator determinante pra gente ter conseguido vencer, sabe? Porque, cara, a gente nunca tinha ganhado da França. Pro cara fazer um churrasco pra jogo, ele fala que ele fez churrasco pra galera se lembrar do Brasil e tudo mais, porque a gente tava longe de casa, e a França estava jogando em casa e tudo mais. Mas você vê, ele foi ali pelo lado do psicológico, sabe? De passar para atleta que, cara, a gente vai ganhar, a gente tem um plano, e ele reforçou isso muito no podcast, que tudo que foi feito, em todos os jogos que a gente jogou, ele, tipo, planejou muito antes, né? Ele fala também que contra a Espanha, ele tinha 2 padrões de jogo, era o único adversário que ele tinha 2 planos de jogo diferentes, que as jogadoras receberam esse plano de jogo 40 dias antes para estudarem e tudo mais, e que a Espanha tinha, né, 2 alternativas de jogo, uma que a gente usou contra a Espanha no jogo que a gente perdeu por 2-0 e a outra que a gente usou na vitória. Então ele fala muito sobre a confiança que ele tinha na equipe, ele fala sobre as escolhas que ele fez dos atletas, ele fala até sobre uma questão do que o pessoal pontuou sobre a questão psicológica contra a França, né? Que era, a imprensa bateu muito nisso no pré-jogo. E aí ele fala, se a gente fosse perder, a gente perderia no hino, porque a gente estava jogando na casa delas, então o estádio lotado. Se fosse pra gente perder no psicológico, enfim, numa questão mental, seria no hino ou no pênalti, que já foi uma situação logo de início ali que poderia ter desarmado o mental dos jogadores. Mas aí ele fala, a gente estava muito tranquilo. Por isso que a gente ganhou, porque a gente sabia que ia ganhar, a gente tinha certeza que ia ganhar. E aí ele fala também que as jogadoras que ele escolheu, porque aí ele faz um ponto foi um jogo contra a Espanha, que teve aquela situação no túnel antes do jogo, que as jogadoras falaram depois, que por isso que rolou o grito e tudo mais lá na hora do gol. Ele fala que ele escolheu essas jogadoras para a Olimpíada por elas serem jogadoras que eles sabiam que no momento certo saberiam virar a chave, ter esse sangue no olhar, sabe? Então, doida, né? Aqui, as doidas. Ele realmente fala que ele escolheu jogadoras também por isso, que são jogadoras vitoriosas, que são jogadoras que têm a mentalidade forte e que ele sabia que na hora que precisasse... Então você vê que boa parte do trabalho do Arthur tem a ver com isso, sabe, do mental. E a gente conversava muito aqui no podcast que faltava alguma coisa no finalzinho do jogo, que era físico, às vezes era tático. Mas, cara, talvez faltava também um pouco do mental e a gente não pontuava o suficiente sobre isso, né? E ele chegou na seleção, ele fala que nas convocações pré-Olimpíada ele não conseguiu imprimir o estilo de jogo dele, mas ele queria escolher as peças certas para a Olimpíada. E ele sabia que na Olimpíada, é lógico que depois de ganhar uma prata fica mais fácil falar isso, né? Mas enfim. E ele sabia que na Olimpíada essas peças iam se encaixar e aí sim poderiam virar realmente um grupo, mas que ele queria ter as jogadoras certas com essa mentalidade correta, enfim, jovens, e ele fala muito isso no podcast também, de valorizar as jogadoras que foram lá, que foram prata. Então, cara, eu gostei muito de ouvir ele, gostaria de ouvi-lo mais, sabe? Acho que, como o Charla é um podcast muito mais de futebol masculino, de futebol masculino, né? Faltou algumas perguntas que fossem mais profundas ali, de futebol feminino, mas eu gostei muito de ouvir o Arthur, porque você vê que ele, tipo, sabe tratar as atletas ali
de alguém que trabalha muito tempo mesmo no feminino, sabe? Ele soube entender ali o momento que a gente vivia e realmente tirar esse peso do ombro que a gente não deveria nunca ter, tipo, de obrigação de ganhar. Mas eu achei muito peculiar ele falar que fez o churrasco, cara. Achei. Não é um desprezo nem nada contra a França, mas, cara, tem que ter muita confiança pra você. E passar essa confiança pro jogador. Até eu fiquei confiante depois do podcast, que eu quase que eu saí aqui na rua pra jogar bola, já me sentia a própria Marta, né? E aí depois E no se finalzinho. fosse a Marta com o Arthur, eu ia ficar só no banco. Não, e no finalzinho ele tá falando da Marta, e daí um dos apresentadores fala: se eu conversasse com a Marta, eu ia chorar, né? Aí o Arthur brinca. Você e ela, né? Porque a Marta é mó chorona. Cara, eu não aguentei. É muito bom. Mas gostei muito. Acho que quem não assistiu deveria. Essa parte que ele fala dos pré-jogos ali é muito boa. Ele desce o cacete na gente também. Gostaria que vocês soubessem. Da gente, quando eu falo, não é aqui do Passandeme, mas do Twitter. Certamente aquele tweet do classificação culposa rodou muito. Porque ele fala com um rancor muito grande. Então, provavelmente ele odeia todo mundo do Twitter. Mas a gente fez nosso papel. O importante é que deu certo. No final deu tudo certo. Mas assistam, tá? Quem não assistiu, acho que vale muito a pena. Isso que eu fiquei pensando muito nisso que ele falou sobre as jogadoras que ele escolheu. E até eu pensei muito, assim, sobre as diferentes características dos jogos entre a França e a Espanha. Ele fez muitas mudanças, né? Entre a França e a Espanha. E agora, pensando nisso, faz muito sentido as escolhas, assim. Porque contra a França, eu acho que ele precisava de um time mais centrado, sabe? De um time mais que fosse aguentar a pressão, que fosse aguentar o estádio cheio, que fosse aguentar o que a França ia impor. E aí você vê que o time dele, por exemplo, tinha a Rafael, que é uma jogadora experiente. Ela acabou machucando, enfim, não poderia jogar contra a Espanha, mas tinha a Rafael, tinha a Thaís Ferreira, que também é uma jogadora um pouco mais tranquila. O meio foi a Duda e a Ana Vitória, que são, assim, a Duda a gente sempre fala que é uma jogadora extremamente de pressão baixa, assim, ela não costuma sentir. A Ana Vitória já é uma jogadora também que já tá na Europa há um tempo. E aí, contra a Espanha, eram jogadoras que são mais. Que têm mais. Assim, o sangue mais quente mesmo, sabe? Então a Priscila, por exemplo, não jogou contra a França, mas jogou contra a Espanha. É uma jogadora que já é mais nova, ela já tem mais, sabe? Mais essa pegada. A Yaya, a Angelina. Então, o perfil mesmo. Eu sinto que ele conhece muitas jogadoras como pessoas, né? Personalidade, perfil. E isso faz muita diferença. Se eu tivesse lá, eu teria perguntado, que para mim ainda é uma das coisas que mais meio que explode assim minha cabeça, qual foi o pensamento dele quando ele deixou a Angelina fora da Olimpíada e depois trouxe ela para a Olimpíada para jogar, para ser capitã da seleção hoje. Eu queria entender assim, tipo, como essa virada de conceito que ele tem pela Angelina aconteceu. E teve Eu esse tenho gancho certeza. ontem. Não, que eu não tenho aproveitaram. certeza. Eu tenho certeza que ele sabia que todas iam pra Olimpíada. Eu tenho certeza disso. Então ele nunca pensou na Angelina como uma suplente. Mas caso desse ruim, ela seria uma das últimas da lista, entendeu? A mesma coisa a Priscila. Então Mas eu tenho essa impressão. A pergunta é válida, né? Tipo, Mas como e aí saiu de uma você jogadora poderia ser cortada para ser a capitã do time, tipo. Sim. É porque assim, ela fala bem inglês, tipo. Não é uma. Eu acho que é um dos pontos. Não é uma crítica a ele, se de alguma forma é até um elogio, porque se você estava meio que deixando essa jogadora de fora, que significa que você não acreditava que essa jogadora era uma das melhores. Uhum. Para depois trazer essa jogadora para o meio e reconhecer que ela não é só uma das melhores, mas que ela é a capitã desse time, quando a Marta está sentando no banco. Sim. Tem umas jogadoras mais experientes, acho que você precisa de alguém que saiba reconhecer. Peraí, eu estava errado e eu preciso fazer isso aqui. Pode não fazer muito sentido, mas é o que é o melhor para o time. Então, eu queria entender um pouco assim desse raciocínio, mas sem críticas, mas só para entender mesmo. Sim. Eu acho que é uma dúvida geral. Assim. É que durante quando as coletivas da convocação, eu lembro que ele falou sobre isso, sobre o grupo ser maior, sobre ele saber que o grupo ia ser maior, entendeu? Uhum. Então, acho que tem a ver com isso. Acho que é mais essa questão de ser capitã mesmo. Porque a Angelina é jovem, né? Não é tipo, ela é uma das mais velhas, então é uma ordem natural. Mas ela também é uma jogadora, apesar dela ser jovem, ela é uma jogadora muito experiente na seleção, né? Então, realmente é algo que vale perguntar. Ele elogiou a Angelina ontem, né? Eu até achei que fossem fazer algum gancho, porém eu acho que eles nem sabiam o nome da Angelina, não vou mentir. E eu acho que o Arthur falou muito sobre isso também ontem, no podcast. Falou assim, sobre valorizar as que estão lá, sabe?
reconhecer a Cristiane, reconhecer a Marta, reconhecer as jogadoras mais antigas, as mais velhas, aposentadas, enfim, quem aposentou, quem não aposentou, mas entender quem está lá, e valorizar, e conhecer, e saber os nomes de quem está lá, sabe? E eu acho que, com todo respeito ao pessoal do Charla, acho que vale até para eles ali, porque dava para sentir que eles não sabiam. E eu realmente não tô criticando a galera, porque eu realmente sei que a galera, eles tentaram pesquisar alguma coisa ali sobre o futebol feminino, mas quando você não tem essa vivência, é difícil mesmo pro cara pegar o assunto, tipo, rápido. Você tem que se dedicar um bom tempo ali para entender, que não aconteceu. Então ficaram perguntas um pouco vagas, né? Tipo, muito sobre, Cristiane, sobre Marta e tal. Então ele falou 2 vezes sobre isso, assim, não que ele se irritou, mas que, tipo assim, ele realmente quer que as pessoas conheçam essa seleção. Né? Tem que Essa seguir em seleção foi frente. prata. Essa seleção foi prata. Tipo, quem fez o gol, quem tava lá, quem tirou a bola, quem é a nossa zagueira. Que, por exemplo, num momento do podcast, a Tarciane foi do Charla. E aí, ontem não era a dupla titular, acho que assim, a fixa lá dos comentaristas, tinha um menino que ele não participa sempre. E ele, um dos comentaristas queria falar que a Tarciane já tinha ido, e o cara não sabia o nome da Tarciane. Então, foi um momento que, tipo assim, você vê que falta isso. E o Arthur, ele fala muito sobre isso, de valorizar as jogadoras. Que quando ele começou, mesmo não sendo profissional, ele sempre tratou como profissional. Então, você sente um carinho, né? De você ver que é uma pessoa que estava na modalidade desde que, né, tudo era meio mato ainda, essa evolução. A gratidão que ele tem às jogadoras, quando ele falou da Cristiane, dela não ter ido, ele falou, cara, poderia ter ido, mas eu não quis levar. Tipo, não foi por nada, foi uma opção minha técnica. E ele fala muito sobre ter jogadoras que eram polivalentes, né? Que ele poderia contar em outras situações ali, e que talvez a Cristiane não se encaixasse nessa situação. Enfim, aí eu acho muito Uma isso. outra coisa que ele falou que eu achei, que, assim, de tudo que ele falou pra mim foi mais importante, mais do que qualquer coisa de futebol, do não sei se você acha isso também, que foi que ele falou sobre como ele sempre tentou fazer com que fosse um ambiente seguro. Porque ele sabe que aquelas jogadoras ali passaram por muitas coisas. Então, questões de abuso mesmo, questões de dificuldades de jogar futebol, falta de incentivo, agressões psicológicas, agressões verbais por querer jogar futebol. Então, ele fala sobre isso, sobre como ele sempre quis que ele e a equipe dele, toda a comissão técnica dele, fossem um lugar seguro, tipo, que elas iam ver ali que é um homem, que é natural que as mulheres tenham um pé atrás e nem sempre confiem, assim, de primeira, mas que, sabe, que elas podem confiar nele, podem confiar na comissão dele, e eu acho que isso é muito importante porque a gente vê como as jogadoras compram a ideia dele, né? Como elas correm por ele, elas fazem o que ele pede, e eu acho que isso é, assim, o mais importante nesse momento de transição de jogadoras jovens chegando, tem que ser alguém que confie, né? Que elas confiem, porque a gente já viu tantos casos por aí que é terrível, assim, é muito triste. Eu acho que se eu fosse ficar elogiando, eu acho que essa foi a parte que me tocou muito no Arthur, porque você assistindo ele, que eu acho que às vezes o Arthur é um pouco prepotente. Porém, ontem eu entendi, de certa forma. Ele é um cara muito confiante. Muito confiante. Ele confia muito no trabalho que ele faz. E ele confia muito no trabalho que ele faz, porque ele realmente, como ele falou, ele conhece os jogadores. Ele, tipo, por exemplo, um momento o cara queria perguntar para ele sobre como que é trabalhar com mulheres, porque, né, teve uma entrevista dos técnicos da seleção de vôlei sobre isso, questão menstrual e tudo mais. E ele tratou com uma naturalidade e também com um respeito muito grande, que para ele é normal, porque ele tá naquilo ali, ele realmente ele se importa, ele não leva isso como um ponto tão importante assim, como ele falou ontem, isso não faz tanta diferença, é bom a gente saber, para saber se comunicar, às vezes, por mais por questão emocional e tudo mais, mas você vê que ele, cara, ele gosta de onde ele tá, da modalidade que ele tá, ele conhece a modalidade, ele respeita, ele entende o ambiente que ele tá, e aí ele fala desde o princípio da carreira dele, que ele sabia da importância das jogadoras terem um lugar seguro também. Ele fala sobre questão financeira, questão de estudo, de tipo, quando ele ia fazer um projeto, ele sempre pensava nisso, na jogadora ter, de certa forma, alguma segurança, porque, né, antigamente não recebia salário, não recebia nada, alguma coisa ele tinha que proporcionar. Os jogadores irem almoçar na casa dele, ou, tipo, pensar não só na atleta, mas pensar no ser humano, como você falou, pensar na pessoa que está ali, na mulher que está ali, enfim. E esse podcast foi muito bom. Acho que poderia ter ido um pouquinho além ali nas perguntas e tudo mais, mas foi bom pra gente, pra quem não conhece ainda, como eu, que não torço pro Corinthians, sou flamenguista, então não tinha essa proximidade tão grande com o Arthur, pra ter essa proximidade de ouvi-lo, de ver ele também como pessoa, como ele pensa, não só como técnico. Você vê que ele é muito convicto do que ele fala, ele sabe muito o que ele tá falando, porque, cara, ele não gagueja em momento nenhum, ele não pensa 2 vezes na hora de responder, porque ele sabe o que ele quer falar. Então, assim, o tratamento que ele tem com as jogadoras, como ele falou que quando ele respondeu às críticas da torcida, não foi para se valorizar, e foi sim para
blindar as jogadoras, porque, cara, ele confiava realmente que ele escolheu certo e aquelas jogadoras conseguiriam vencer e ponto. E se fosse sobrar para alguém, que sobrasse para ele, não teria problema. Então, acho que para mim, eu particularmente gostei muito de assistir ele falando, de ouvir ele falando, e essa questão da confiança, que realmente eu senti um pouquinho, em alguns momentos ele passa um pouquinho, mas acho que faz parte de alguém que é confiante. Não tem como você, em alguns momentos, não passar um pouquinho, não ficar um pouquinho prepotente, porque ele realmente acredita no que ele faz, e isso é bom, porque isso você sente, né? Eu, ouvindo ele ontem, falei, cara, pode entregar a taça da Copa do Mundo. Pode encerrar agora, porque... Calma aí, Dani, calma aí. Não, mas ele passa confiança, tipo, do jeito que ele fala, Sim, tipo, sim. você sente que, cara, eu sei o que eu tô fazendo, vai dar certo e tal. E eu Então, também acho senti que vai ser isso aí, o que ele joga como futebol, então vai ser essa loucura mesmo, vamos ter que se acostumar e torcer pra dar certo. Porque realmente ele tem convicção no que ele tá fazendo, tipo, ele não tem dúvida, ele tá convicto, como você falou, ele é convicto, então é difícil ele mudar. Por isso acho que o ponto da pergunta da Amanda é importante, da Angelina, porque pra ele mudar, realmente, ele tem que ser algo importante, sabe? Porque ele é muito convicto, assim. Até pra mudar ele é convicto. Mas eu gostei, gente. Eu acho que vale a pena ouvir. Pedi pra Letícia 1000 vezes, vou continuar pedindo pra... Vai que acontece, né? A gente entrevistar o Arthur Elias, imagina que coisa louca. Ele falando que viu o tweet. Putz, cara. Meu Deus do céu. Seria triste. Mas foi muito bacana, cara. Ele é um cara... Tomara que dê certo, velho. Tomara que venha uma Copa em casa, seria surreal. Ele ficaria 1000 vezes mais confiante e prepotente, mas enfim, aí eu aceito. Por mim, tudo bem. Fé em Deus, né? Tomara que a sua previsão de Copa do Mundo aconteça, mas vamos estar aqui batendo a madeira e torcer. Bom, acho que é isso. Vamos conseguir finalizar esse podcast antes de 1 hora. Que é isso, hein? Tchau. Ah, Pra finalizar. Concisas, rainhas da concisão. Bom, valeu se vocês escutaram até aqui. O podcast deve ir ao ar antes do final de semana, no final de semana, mas vocês vão estar escutando e semana que vem a gente volta para falar mais sobre Campeonato Brasileiro e o que estiver acontecendo no mundinho do futebol feminino.